Que Deus ilumine a sua vida e que através desse programa, o que nós vamos mostrar, o que nós vamos falar, possa ajudar você. E eu tenho certeza que não é por acaso que você está agora, nesse momento, assistindo, não. Deus, Ele quer trazer para você uma direção, uma luz nesse caminho que está todo em trevas. Você vai acompanhar essa matéria falando a respeito da depressão. E muitas pessoas começaram com uma depressão através de uma tristeza pequena. E a depressão, infelizmente, tem atingido pessoas mais novas, meia-idade, como também pessoas com uma idade avançada. Acompanhe essa matéria, em seguida eu volto com você. Ela é a nova revelação do mundo pop. A cantora e compositora norte-americana Chappell Roan, aos 26 anos, vive o melhor momento de sua carreira, mas na vida pessoal, a realidade é bem diferente. Chappell Roan anunciou o diagnóstico de depressão grave. A artista, que já sofre com transtorno bipolar, explicou que agora passa por tratamento psiquiátrico intensivo por estar severamente depressiva. Os sintomas da artista incluem confusão mental, esquecimento, falta de foco e tristeza profunda. Eu tenho todos os sintomas de alguém que está severamente deprimido. Não consigo evitar. Começo a soluçar e a ficar com muita raiva de mim mesma por escolher esse caminho, ou lamentando como a curiosidade e a pura admiração que eu tinha pelo mundo foram de alguma forma tiradas de mim. Desabafou a jovem cantora. Uma curiosidade sobre a artista é que Chappell revelou em entrevista recente que cresceu em um lar cristão, ouvindo músicas cristãs, mas que passou a não se identificar com os costumes dos pais depois que conheceu o mundo pop e desde então escolheu viver na contramão da educação que recebeu na infância. Hoje, infelizmente, a artista vive o drama de lidar com uma depressão severa, mesmo no auge de sua carreira. A cantora revelou à imprensa que não compreende o motivo da tristeza e aflições que tem lhe tirado a paz. Mesmo depois de conquistar o sucesso, Chappell estaria estressada por não ter se adaptado à rotina da popularidade. Se eu quiser ir a brechós, tenho que reservar a segurança e me preparar para o fato de que isso não vai ser normal. Ir ao parque, fazer pilates e yoga, como faço isso de forma segura? Onde não serei perseguida ou assediada? Uma jovem artista depressiva e com um sentimento de vazio, mesmo rodeada de fama, dinheiro e tudo aquilo que muitos sonham ter. Um dilema que aflige famosos e anônimos. Mas por quê? O que tira a paz de tantas pessoas na atualidade? A busca apenas por conquistas materiais e crescimento no mundo afasta boa parte da humanidade daquilo que realmente importa. Muitos esquecem de cuidar da alma, de tratar do interior. E, em alguns casos, as consequências disso podem ser extremas. A foto de Maria Rosália Gonçalves, de 26 anos, com um filho no colo, estampou as manchetes nos últimos dias. A jovem mãe matou e degolou o pequeno Miguel, de apenas 6 anos. A cena de terror foi descrita pelos policiais, que investigam a motivação do crime tão cruel. No celular de Maria Rosália foram encontrados vídeos de rituais macabros que incitariam o sacrifício de crianças. O caso que chocou o país aconteceu na zona sul de João Pessoa e levou ao triste alerta da realidade assustadora de tantas famílias estarem se destruindo tragicamente. No Guarujá, litoral de São Paulo, outro caso impressionante de descontrole e crueldade. O advogado Tiago Felipe de Souza Avancim matou a própria mãe, o cachorro e depois cometeu suicídio. Mas a cronologia da tragédia revela que o advogado vivia com a mente muito mais perturbada do que a polícia imaginava. Na investigação foi descoberto que Tiago estuprava o sobrinho, que é autista, há pelo menos 1 ano. O advogado, de 39 anos, tirou a própria vida depois que a família descobriu o abuso sexual.
Mentes tomadas por pensamentos opressores, pessoas descontroladas, vulneráveis e, ao mesmo tempo, cruéis. Problemas de saúde, estresse financeiro, vícios, frustrações, perdas e dores imensuráveis. A exemplo dos casos que reportamos até aqui, muitas são as aflições que acometem milhões de pessoas. E a grande maioria não sabe como mudar essa realidade. Quais seriam os motivos para tantos se sentirem distantes de uma vida em paz? A depressão, infelizmente, tem atingido muitas pessoas. Se você sofre com depressão e quer a nossa ajuda, você pode entrar em contato agora, através dessa central de atendimento. Você pode pegar o seu telefone, esteja você triste, agora passando um momento difícil, você que está agora com uma ansiedade muito grande, você tem chorado, uma vontade de chorar, você não consegue parar de chorar, você não consegue dormir, falta paz para você, você está no meio de uma tribulação, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de saúde. Você não precisa passar por isso sozinho. Nós estamos aqui prontos para te ajudar. Entre em contato através desse telefone. E durante o programa nós vamos falar mais a respeito de pessoas que venceram. Exemplo dessa que tinha depressão. E graças a Deus, a depressão foi embora. Hoje ela está livre. Acompanhe. Pai policial, irmão preso e eu envolvida na criminalidade. Cresci em uma família estruturada. Meu pai era um policial militar, a minha mãe dona de casa. Comecei a fumar cedo, com 12 anos. Ali eu tinha problemas espirituais, como paralisia do sono. Aproximadamente com os meus 20 anos, o meu irmão foi preso e ali começou todo o inferno na minha vida. Pelo motivo do meu irmão estar preso e meu pai ser um policial militar, eu peguei aquela responsabilidade para mim, porque ele não poderia estar entrando, dentro das penitenciárias. Pelo motivo de eu achar que ele poderia sofrer alguma represália por ser filho de polícia, eu comecei a conhecer pessoas lá dentro e fazer trocas de favores. E ali a minha vida foi piorando. Eu conheci uma pessoa que também era integrante de uma facção, e ali eu me relacionei. Ali eu me casei, sem permissão dos meus pais. Meus pais descobriram do meu casamento através da publicação no jornal, que foi publicado. Uma vizinha viu e contou para os meus pais. Então, desde então, meu pai ele não conversou mais comigo. Meu pai perdeu a relação comigo, porque por ele ser um policial militar e eu estar envolvida no crime. E ali foi piorando, cada dia mais piorando. Eu fui sendo o espelho dessa pessoa que estava dentro da cadeia, na rua. Então ali na rua eu era espelho dele, tudo que ele não podia fazer, eu tinha que fazer, Então ali eu me envolvi no crime, eu me envolvi no tráfico, assalto, eu via pessoas ali do meu convívio ser mortas. Eu fui sendo uma pessoa muito amarga, uma pessoa muito ruim. Eu tinha muita raiva dentro de mim. Fui tendo uma síndrome do pânico que foi causando até um começo de uma depressão. Como eu vivi naquele mundo, eu tinha medo de qualquer hora ser assassinada também, Porque a pessoa que eu era envolvida tinha muitos rivais. Então, eu acabava sendo uma rival também, Então, eu tinha muito medo da morte. Eu achava que qualquer momento eu seria morta. Passado um tempo, eu consegui me separar dessa pessoa, Onde o processo de separação, eu tive que ficar mais de 8 meses sem sair da minha casa, porque eu assinei um termo, como eles faziam parte de uma facção, então eu tinha que assinar um termo que, se eu me separasse ou se eu traísse, eu pagaria com a minha vida. Então, eu tive que esperar passar esse processo para me poder viver uma vida nova, com o consentimento dessa pessoa.
Só que eu achava que eu tinha que ter um marido para cuidar de mim. Então eu achei uma pessoa, ele era trabalhador, de boa família, e acabei indo morar com essa pessoa. Só que daí a minha vida piorou, porque como eu já bebia muito, essa pessoa também, então ele sempre me agredia, porque ele achava que ele voltava o meu passado à tona, então eu apanhava, onde a gente estava, às vezes ele me batia, e ali foi piorando a minha síndrome do pânico, a minha depressão. Eu cheguei a ter vontade de me matar. Até quando a minha mãe, né, que sempre lutou por nós, ela me convidou para ir numa igreja universal, no qual eu não gostava, porque a minha mãe sempre frequentou e eu nunca fui. E numa crise muito forte, onde eu troquei o hospital pela igreja. Aquele dia eu fui decidida, eu falei, não, eu não vou no hospital, então eu vou ver se minha mãe fala que é verdade, eu vou ir na igreja. E eu fui. Chegando lá, foi tão forte que eu estava com o meu lado direito todo paralisado. E eu comecei a frequentar a igreja. E ali a minha vida começou a mudar. E eu fui vendo que tudo aquilo que a minha mãe falava era verdade. E eu me recordo que o pastor que me atendeu quando eu cheguei na igreja, ele falava para mim que eu precisava receber o Espírito Santo. E eu falava, Espírito Santo, meu Deus, o que eu recebi o Espírito Santo? Como assim receber o Espírito Santo? Então eu ia lá no Google, no computador, e pesquisava. Espírito Santo, Bispo Macedo. Eu fui buscando, fui conhecendo, até quando chegou a pandemia. Então veio a pandemia, as igrejas fecharam, né? E eu lembro que eu assistia às reuniões do Bispo Macedo pela televisão às 6:30 da manhã. E num domingo, o Bispo Macedo pediu para que a gente se ajoelhasse, né? E perguntasse para Deus o que Deus queria de nós. E ali eu me derramei, eu falei assim, meu Deus, o Senhor me deu tanta coisa, o Senhor já me deu bens materiais, casa, carro, mas me faltava algo ainda. Uma semana depois, né, desta oração que eu tive na minha casa, as igrejas abriram. E quando eu subi no altar, veio uma paz muito grande. E ali eu não senti, não chorei nada, mas eu vi que era o próprio Deus comigo, o próprio Espírito de Deus em mim. Ali eu aprendi a ser uma esposa, eu aprendi a ser uma mãe, eu aprendi a ser uma filha, que eu fui, mas no meio dos anos eu deixei de ser para os meus pais, né? E tudo mudou. E hoje, o meu pai, aonde eu vou, ele chega na igreja, o prazer dele é onde ele passa, ele fala, aquela ali é minha filha. Então, assim, ele tem um orgulho muito grande de mim hoje. Deus não faz nada pela metade. Hoje eu tenho uma saúde perfeita, não tomo mais remédios, a nossa vida financeira ela é bem sucedida, temos propriedades, hoje eu tenho muita paz. O Espírito Santo representa tudo para mim. Tudo. É olhar o que eu fui e hoje o que eu sou, depois que eu recebi, é tudo. Para quem não gostava da Igreja Universal, bendito foi o dia que eu subi aquelas escadas e entrei no santuário. Porque foi ali que eu encontrei a minha mudança de vida, a minha transformação.
Ali que eu encontrei o Espírito Santo de Deus. Às vezes, parece que ninguém entende a dor que você sente. Que o mundo segue em frente. E você ficou para trás. Mas você não está sozinho. Tem alguém pronto para te ouvir e para te ajudar, de forma gratuita. Depressão tem cura. Entre em contato agora através do WhatsApp 11 3573 3662. 11 3573 3662. A ajuda que você precisa a uma mensagem de distância. Eu te faço um convite para esse domingo. Eu não sei quais são os seus compromissos, mas acredito que domingo seria um bom dia para você vir. Às 9h30 da manhã, ou às 7 ou às 18 horas, famílias, pessoas se reúnem aqui nesse lugar para buscar a Deus. Um encontro de fé, onde as pessoas aprendem a usar a fé e alcançam benefícios, resultados. E você também vai alcançar. Não é um lugar religioso onde nós temos o controle das pessoas, nada disso. Todos são bem-vindos. Independente da sua religião, classe social, cor, não importa. Opção sexual, nós estamos aqui para te ajudar. Você quer a nossa ajuda? Você não vai ser julgado, você vai ser ajudado. Nesse domingo, esteja conosco em uma das nossas igrejas universal do Reino de Deus. Acompanhe. Por que ser um proclamador do telhado? Devido a muito sofrimento, entrei no mundo da prostituição. Para eu conseguir ter essa vida, então eu vivia bêbada. Eu bebia, estava ali alegre, mas quando eu chegava dentro da minha casa, à noite, que eu deitava a cabeça no travesseiro, eu começava a chorar. E eu não sabia por que eu estava chorando. Quem poderia, com uma palavra, acabar com o vazio de uma alma? E até que um dia, eu em casa, isso foi à noite, eu liguei a televisão e eu vi uma programação ali de uma igreja. E eu tive uma certeza muito grande que se eu fosse naquela igreja, a minha vida iria mudar. Você quer ser uma nova pessoa, você não quer mais ser do jeito que você está sendo, você pode contar com a ajuda dele. Mas você vai ter que buscar, você vai ter que fazer a sua parte. Não é uma mágica. No primeiro dia que eu cheguei, eu percebi como se fosse o próprio Senhor Jesus me abraçando, né? E naquele primeiro dia eu já tive paz, né? Eu consegui dormir. Deus, ele veio sobre mim e ele falou para mim: minha filha, eu sou contigo, eu te aceito. E aquele vazio na minha alma, na hora saiu, na hora. A consagração de todos os proclamadores do telhado em todas as igrejas universal. Todos os domingos, na Catedral Universal, são realizadas diversas orações, onde Deus mostra o seu poder em todas as áreas de sua vida. Fui fazer um exame de rotina, né, de mulher, aquele exame de rotina normal que a mulher faz. A médica detectou um nódulo no meu seio direito. Mandou fazer uma mamografia, na mamografia apareceu Bihards 3, que é um nódulo muito grande. Ela já mandou me preparar para o pior, dizendo, né, que Bihards 3 era já maligno, né, então mandou para biópsia direto. Aí fui, né, preparei lá para fazer a biópsia e tudo mais, mas era uma espera de um mês, né? Se um mês, eu usei o tratamento da água. Usei com fé, passei, orei, bebi, falei para Deus: eu não aceito, vou chegar lá e não vai ser nada. Não aceito negócio de malignidade, eu não ouvi a palavra que ela disse. Como eu sou filha de mãe solteira, iniciou tudo na minha infância, né? Quando eu tinha dor da rejeição e do abandono por parte do meu pai. Então eu tinha muita mágoa dele, muito ressentimento. A gente não conseguia ter uma relação de pai para filho. Por volta dos meus 6, 7 anos também eu sofri um abuso. Então isso acarretou ainda mais, né, tristeza emocional para mim. Quando eu cheguei por volta dos 14 anos, eu comecei a conhecer o mundo. Então eu comecei a me relacionar, comecei a conhecer as drogas, a bebida, né? A minha última expectativa era ser feliz no amor.
Então eu queria ter uma pessoa do meu lado, eu queria construir uma família. Então eu conheci uma pessoa, eu engravidei, eu casei, e aí eu tive uma decepção, né? Eu descobri uma traição da parte do meu marido. Então isso também me impossibilitava de ser uma boa mãe, uma boa esposa, porque eu não perdoava o meu marido. Eu não conseguia dar amor para o meu filho, não conseguia dar afeto para ele, porque era uma coisa que eu não tinha. Então eu não conseguia dar aquilo que eu não tinha. Muitas histórias foram transformadas e a sua pode ser a próxima. Eu cheguei na igreja bem debilitada, mas uma coisa eu decidi, que eu queria pedir ajuda e eu queria fazer o que fosse preciso para eu ser feliz. E eu sabia que isso só Deus poderia me proporcionar. Eu fui ouvindo a palavra foi me limpando, foi me curando, me tratando, né? Eu me batizei nas águas, então eu me arrependi de tudo que eu havia feito, né? E perdoei quem eu tinha para perdoar e em seguida eu recebi o Espírito Santo. Aí foi quando a mudança chegou por completo na minha vida. Comecei a usar a água como remédio, como tratamento. Falei que Deus ia ser o meu tratamento, Deus ia ser o meu remédio, a cirurgia, e ele ia ser tudo. Vença os obstáculos deste mundo. Conte com a ajuda de Deus para resolver o seu caso. Hoje eu sou uma pessoa equilibrada. Eu tenho essa alegria, né, de poder hoje dar amor para minha família também e para outras pessoas, né, outras almas que chegam até mim e que já sofreram pelo mesmo que eu sofri. Foi negativo, não tinha nada. Não tinha nada. A médica até que fez a biópsia falou, ficou braba até, que mandaram eu para lá. Ela falou assim, mas da onde que ela viu que tem coisa aqui? Ela falou assim, tipo assim, querendo dizer que a médica não entendia, sabe, o que estava vendo. Tipo assim, ela ficou braba até, então não tinha nada. Participe deste momento especial e receba a força necessária para começar a semana protegido. Se essa pessoa não tivesse experimentado, graças a Deus ela veio e provou e viu que não era nada daquilo que falavam. Você pode fazer o mesmo, sabia? Esteja conosco nessa semana ainda. O quanto antes, hoje, se possível, para você provar de algo muito bom que talvez você nunca provou ainda. Ou se provou, hoje a situação que você está é uma situação distante do que um dia você provou de paz, de alegria, de felicidade. Então, só depende de você. Pastor Sérgio, antes da gente orar com o Bispo Sérgio Mota, tem pessoas entrando em contato, tem pessoas que estão crendo e prova, estão ligando, pedindo oração e nós vamos orar por elas. São muitas as pessoas que estão ligando, desabafando, pedindo uma orientação à luz da palavra de Deus. E você pode fazer o mesmo agora, como por exemplo a Dulcineia de Joinville entrou em contato, citou aqui o nome do José Joaquim. Vamos orar sim, viu, Dulcineia? A Eva de Itajaí pede oração aqui pela família, cita aqui vários nomes. Nós temos Ana Lúcia também aqui da capital de Santa Catarina, Florianópolis, pedindo pela família. E nós temos aqui o João Carlos de Itajaí pedindo por ele e por sua esposa. Você então é muito bem-vindo aqui na nossa central de atendimento. Conte conosco, nós queremos lutar com você, por você. Fique à vontade para entrar em contato e começar uma nova história a partir de então. Eu creio que é Deus permitindo esse programa chegar para mostrar para você uma solução, para mostrar para você uma saída. Então não demore mais, não perca tempo, deixe o preconceito de lado, venha agir sua fé. Essa reunião só vai fazer bem para você. Nós vamos agora à oração com o Bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé aqui de Santa Catarina, que vai orar pelos catarinenses, por todos que estão acompanhando, e eu creio nessa oração. Vamos unir a nossa fé, vamos falar com Deus. Que Deus ilumine a sua vida poderosamente. Nós vamos agora falar com aquele que resolve, aquele que é Deus, poderoso. O poder sobrenatural de Deus vai tocar em tua vida. Você vai receber agora forças para viver e vencer. É momento de nós orarmos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade, no poder que há em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós invocamos esse nome porque Ele tem poder e determinamos que esta criatura que geme, que sofre, que padece, que precisa, meu Pai,
do toque das tuas mãos, ela seja visitada, ela seja tocada, meu Pai. Ó, meu Deus, em o nome de Jesus Cristo, tira toda a obra das trevas, tira, meu Pai, toda angústia, tira, meu Pai, todo o mal que tem, meu Deus, afligido a vida, meu Pai, desta criatura, essa mãe que tem pedido pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus filhos adolescentes, para que o Senhor, meu Pai, venha protegê-los dos caminhos tortuosos, livra das más companhias, ó, meu Deus, livra do vício, da toxicodependência, estenda a tua mão poderosa, meu Pai, para aqueles que estão hospitalizados, aqueles, meu Pai, que estão doentes, leva saúde a este lar, leva, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, leva prosperidade, aonde há o desemprego, que as portas se abram, meu Pai, em nome de Jesus, para essa pessoa endividada, liberta, meu Pai, livra o teu povo de toda a obra do mal, é o que eu determino como guardião da Sagrada Família, em nome de Jesus. Seja livre do mal e abençoado. Eu tenho certeza da tua vitória. Você que nos assiste, eu tenho certeza que Deus tocou e libertou você. Graças a Deus. Obrigado, Bispo Sérgio Mota, que Deus abençoe o senhor e a todos que participaram dessa oração. Agora com ela, pastor Sérgio, porque sabia o que fazer. Ela que não sabia, dizia que não sabia, agora ela sabe. Mas é necessário uma decisão, uma atitude dela. Até porque fé é ação. Fé não é apenas aquilo que falamos, mas fé é aquilo que fazemos. E se você fizer isso o quanto antes, buscar a Deus, vir à casa de Deus, você vai ter experiência com Ele e a sua vida vai mudar. Esteja conosco o quanto antes. Hoje, esse fim de semana, não deixe de lado o que Deus está mostrando e preparando para você. Nós ficamos por aqui, que Deus abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro. Veja, meu Pai, toda esta multidão ligada neste propósito. Para esta multidão não foi em vão o que o Senhor fez lá na cruz. Nós estamos aqui, ó Deus, para invocar o teu nome, tua promessa. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Será salvo tu e tua casa. Eu peço que o Senhor venha entrar agora, lá no mais fundo, e curar. O Senhor cura o enfermo. O Senhor também pode curar essa dor, em nome do Senhor Jesus. Você está vendo essa chuva? Eu não quero que ela para, não. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Cada gota d'água seja a gota do Espírito de Deus sobre o teu povo aqui agora. E se você ficasse 16 minutos sem respirar? Um caso que desafiou os médicos. O que parecia impossível aconteceu. Uma experiência real. Uma história que vai prender sua atenção. 16 minutos, de Adilson Silva. Já disponível nas melhores livrarias ou pelo arcacenter.com.